Olá a todos, meu nome é Gustavo e junto com meu colega Anísio, hoje nós vamos apresentar o seminário sobre sais minerais relativo ao vanádio, níquel, silício e flúor, para a disciplina de nutrição animal. Bom, sais minerais, uma breve introdução, embora a maioria seja de ocorrência natural, se imagina que muitos sejam encontrados nos tecidos dos animais por conta da presença nos alimentos destes. Então, os sais minerais que são ditos essenciais, a diferença aqui dos essenciais para os que talvez não possam receber essa nomenclatura, seria que os essenciais, eles comprovadamente têm uma comprovação científica de que eles participam de alguma parte do metabolismo dos animais. A distinção de essencialidade ela é feita entre os elementos chamados de macro e micro elementos. Microelementos também são chamados de elementos traço. Essa relação é em relação à quantidade de massa que é encontrada nos tecidos dos animais. Nosso primeiro sal mineral, então, é o vanádio. Ele é um elemento que é um metal de transição de número atômico 23. A foto ao lado para ilustrar, na forma que ele é encontrado de forma metálica na natureza. O vanádio ele nunca foi identificada pelas nossas pesquisas uma função bioquímica específica nos animais, a sua participação. Mas, porém, ele pode ter um papel, essa possibilidade também não é fortemente corroborada pelos estudos, mas pode ter um papel na sódio-potássio ATPase, em enzimas de fosforiltransferase, na adenilciclase e em proteínas quinases. A deficiência do vanádio pode levar, está associada a crescimento e reprodução prejudicados, distúrbio no metabolismo de lipídios, estudos com galináceos, menos de 10 microgramas por quilograma de matéria seca, ou seja, massa-massa, foi observado a diminuição do crescimento de asas e penas e em caprinos essa concentração menor de 10 microgramas por quilograma de matéria seca, observou-se a maior incidência de aborto, a diminuição da gordura no leite e maior taxa de mortalidade dos rebentos em relação à alimentação dessa gordura que está presente no leite, tão importante nos primeiros dias de vida dos rebentos caprinos. Tem-se pouca informação da quantidade que existem em alimentos, mas há uma certa afirmação que no AZV tem de cerca de 30 a 110 microgramas por quilograma de matéria seca, e na carne de arenque, que é esse peixe, essa espécie de peixe que está ao lado, tem cerca de 2,7 miligramas por quilograma de matéria seca, mas essa que seria uma fonte bem rica de vanádio. Porém, essas quantidades não são tão constantes, podem variar. O vanádio é relativamente tóxico, em estudo com galináceos também foi com 30 miligramas por quilograma de matéria seca, foi observado uma menor taxa de crescimento, e também para 200 miligramas por quilograma de matéria seca também, observou-se alta taxa de mortalidade. Em relação ao níquel, o níquel também é um metal de transição, número atômico 28, a foto encontrada na natureza está ao lado. E a função bioquímica do níquel nos animais é discreta, não é bem estabelecida também. Ela pode ser um possível cofator ou componente estrutural de metalenzimas, pode participar do metabolismo de ácidos nucleicos. A deficiência vista em laboratório
em condições bem controladas de estudo, isso não a campo. Galináceas com menos de 400 microgramas de quilograma por matéria seca da dieta, observou-se mudança na pigmentação da pele, dermatite e os jarretes inchados. Em suínos, observou-se a pele escamosa e dura com a deficiência. Na suplementação, pode-se observar, com a suplementação, pode-se observar um aumento da atividade da urease bacteriana no rumen, ou seja, pode levar a uma melhor digestibilidade. A concentração nos alimentos tem-se cerca no pasto de 0,5 a 3,5 miligramas por quilograma de matéria seca e no grãos de trigo de 0,3 a 0,6, na mesma medida. Relativamente não tóxico e é relativamente pouco absorvido no trato digestivo. Bom, então, sobre o silício, ele é um semimetal, 14, tem como número atômico. Ele é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento esquelético de ratos e de galináceos. Se acredita ter uma função biológica como agente de ligação e possivelmente como um éter derivado do ácido cílico, como pode ver a ligação abaixo, que seria, no caso do silício, ligantes com oxigênio e dois radicais livres, que seriam outras ligações. Isso seria importante para a força, estrutura e resiliência do tecido conjuntivo. Bom, ele é requerido para a máxima atividade da enzima próleo hidroxilase e trabalha na síntese da cartilagem. Tem uma boa distribuição nos alimentos, que gera uma baixa taxa de deficiência, e em gramíneas e cereais ele está em média de 14 a 19 gramas por quilograma de matéria seca. A foto ao lado seria o silício como ele é encontrado na natureza. Bom, então ainda sobre o silício, parte de suplementação, na questão dos ratos e dos galináceos, seria um alimento purificado, mais cerca de 500 miligramas por quilograma de metacilicato de sódio, o que aumentaria a taxa de crescimento. Na parte de deficiência também, na questão dos ratos e dos galináceos, geraria uma anomalia óssea e aconteceria por causa da baixa síntese de mucopolissacarídeos na formação da cartilagem. Questão da toxicidade, pode ocorrer silicose, que seria a inalação de salicílica, esse nem tanto envolvendo animais, mas mais os mineradores. Também pode ocorrer toxicidade pela deposição de silício da urina nos rins, bexiga ou uretra, formando os cálculos ou urolitos, que seriam condições específicas daí. E também a toxicidade pode gerar baixa digestibilidade de matéria orgânica. Questão do flúor, ele é um halogênio, seu número atômico é 9. A maioria das plantas tem grande dificuldade de absorver o flúor do solo. Em questão de gramíneas e forrageiras, cerca de 2 a 20 miligramas de quilograma por matéria seca, e já os cereais, somente 1 a 3 miligramas por quilograma de matéria seca. Questão da suplementação, o que mais é achado é sobre os ratos, que gera o aumento da taxa de crescimento. Acerca da deficiência, não são observadas síndromes relativas nos animais de produção.
A sua toxicidade, ele é um mineral altamente tóxico e em ruminantes, os ruminantes são mais suscetíveis à toxicidade. Com cerca de o flúor se torna tóxico com cerca de 20 miligramas, mais de 20 miligramas de quilograma por matéria seca, causando corrosão e desgaste dentário. E a foto ao lado seria o flúor encontrado na natureza. Bom, então ele é presente em praticamente todos os órgãos e tecidos, desde fígado, tireoide, rins, pâncreas, coração, os músculos estirados, fôneros, ossos e dentes, sendo mais concentrado nos ossos e nos dentes. Ele apresenta ação antagônica ao cálcio e ao alumínio e apresenta também funções inibidoras sobre ações enzimáticas, sobre a glipólise, que seria devido à formação dos complexos estáveis pela ligação do flúor com a enolase. Inibe também fosfatases e transfosforilases e também inibe reações do ciclo de Krebs, inibindo a respiração celular. Em forma hidrolisada, o flúor ele é facilmente absorvido pela mucosa intestinal e sua eliminação ocorre geralmente pela urina e pelo suor. Bom, então, em questão dos artigos, vou primeiro apresentar sobre o níquel e após o Gustavo vai apresentar sobre o outro mineral. Então, o título seria o efeito do níquel e da concentração proteica sobre o consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta, energia e balanço de nitrogênio do feno de Brachiara brisanta, TV Marandu, em ovinos. Então, no caso, seria sobre os efeitos do níquel e da concentração proteica da dieta sobre o consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta, energia e balanço de nitrogênio. Foram usados 4 tratamentos, seria o A, o feno, com 0,2 partes por milhão de níquel, mais 3,1% de proteína bruta. Tratamento B, feno mais níquel, 5,2 partes por milhão, mais 3,1 de proteína bruta. Tratamento C, feno mais mistura proteica, 0,5 partes por milhão de níquel, mais 8,2% de proteína bruta. E tratamento D, feno mais níquel, mais a mistura proteica, 5,5 partes por milhão de níquel, mais 8,2% de proteína bruta. Então, de forma bem sucinta, a primeira tabela vai falar sobre o consumo da matéria seca, a digestibilidade aparente da mesma e o consumo de matéria seca digestível. Já a segunda tabela, a tabela 4, seria consumo de energia bruta, digestibilidade aparente da energia bruta, entre outros parâmetros analisados. Então, sendo bem sucinto para não se ater muito nessa parte, podemos observar que com uma menor concentração proteica, a utilização do níquel não se fez eficiente, tanto para o consumo quanto para a digestibilidade da matéria seca. Assim também como na proteína bruta. E com menor concentração até, algumas dos parâmetros até caíram. Já com maior concentração proteica, a utilização, o consumo e a digestibilidade da matéria seca, tanto como da proteína bruta, aumentou, porém, a utilização do níquel não se fez tão eficiente. Então, aqui também podemos ver um pouco sobre o consumo
de proteína bruta, a sua digestibilidade e o balanço de nitrogênio. Também, como a gente pode ver, com menor concentração proteica, os números foram menores do que com maior concentração proteica. Porém, também a utilização do níquel não se fez tão eficiente. Então, a gente pode ter como conclusão que apenas a utilização do níquel não se torna eficiente na dieta dos ovinos. Porém, quando tanto com menor concentração quanto maior concentração proteica. Porém, a maior concentração proteica se faz mais eficientes no geral, praticamente todos os parâmetros analisados. Bom, por fim, nós vamos apresentar o segundo artigo, que é o uso de fosfatos com diferentes relações de flúor, fósforo, na alimentação de poedeiras semipesadas na fase de produção. Foram verificados os efeitos de diferentes relações de flúor e fósforo na dieta sobre desempenho, alguns outros parâmetros também, mas não adicionamos aqui no seminário. Foram utilizados 160 galinhas poedeiras, o delineamento indica, inteiramente casualizado, e 4 tratamentos. No final, foram abatidas 2 aves de cada repetição para análise. Então, os tratamentos foram esses apresentados, sendo bem sucinto, foram os 4 tratamentos, a relação fósforo-flúor de 1 para 40, de flúor-fósforo, perdão, de 1 para 40, de 1 para 60, 1,80 e 1,100. E a relação dos ingredientes e demais nutrientes estão na tabela. Por fim, os resultados que foram obtidos para cada tratamento, verificou-se então que para a alimentação, em relação ao consumo de ração, grãos por ave dia, não se teve grande diferença, somente para a maior concentração de 1 para 100 flúor fósforo. A taxa de postura de conversão também não houve diferença significativa. Peso de ovos também não houve diferença significativa. Em relação à casca de uva, a porcentagem de flúor na casca de uva, houve diferença significativa somente no último tratamento de 1 para 100, e a relação à gravidade específica não houve diferença significativa, e a espessura da casca em milímetros houve diferença no tratamento de maior concentração, da maior relação flúor-fósforo, que foi menor. Essas são as nossas referências, nós agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.